boa tarde. Dando prosseguimento às entrevistas no nosso canal FEFUMERGE TV do YouTube, primeiro entrevistamos um grupo de brasileiros que vivem nos Estados Unidos e pratica o futebol de mesa. Depois entrevistamos o Cláudio Murtili, que é o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol de Mesa. Entrevistamos o Juan Carlos Pendoleiro, que é vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol de Chapas. O Jimmy Pagani, do Uruguai, que joga futebol de botões, com botões mesmo, na cidade de Salto. E hoje vamos entrevistar o nosso amigo, já de alguns anos, o pastor Alex Farias. Como está, Alex? Tudo bem? Tudo maravilha. É uma alegria grande estar contigo. Sempre falo cavalheiro, né? Cavaleiro. Porque aqui no Chile a gente só fala o sobrenome. E é uma alegria grande estar compartilhando esse momento com vocês, poder contar um pouquinho da nossa história, da história do futebol de botão, o futebol de mesa, aqui no Chile. E Alexei, perdão, quando é que você começou a se interessar pelo futebol de mesa? São dois momentos marcantes, né? Vamos falar primeiro do futebol de botão, que quando eu era bem criança, pode acreditar, aqui está meu time, ó. Um goleirinho, caixinha de fósforo, com moedinha dentro, às vezes dá vontade de abrir, saber que moeda que é essa, e o time está no saquinho ainda, ó. Time de plástico. Isso começou, a maioria da nossa geração começou 7 anos de idade, 8 anos. Outro dia eu achei uma foto do meu pai e minha mãe, né, da nossa casa, nossa família, uma foto de Natal, eu era assim, bem pequenininha, e tinha um campo estrelão atrás da cama. Então, na verdade, eu não lembro bem assim, a data que eu comecei a jogar futebol de botão, mas é algo que vem aí dos 7 anos, para menos um pouquinho. E os anos passaram, chegou a adolescência, eu jogava muito, tinha um amigo meu, tem um amigo meu até hoje, Luiz Cláudio Mendes Borges, e somos amigos no Facebook, e ele foi o único que conseguia ganhar de mim, no bairro todo, com a família, éramos bons, eu e ele, até a adolescência, até os 17 anos nós jogamos. E eu guardei os botões, como todo mundo fez isso, né? Entrei na faculdade, isso ficou guardado, depois casei, levei isso para minha nova família, e quando meu filho Davi tinha mais ou menos 7, 8 anos, eu fui ensiná-lo. E aí não deu muito certo, não. Ele era muito competitivo e ele queria ganhar já logo de cara. Né? Eu falei, não, rapaz, você para ganhar vai ter que jogar muito. E aí ficou nisso, ele não gostou muito e eu guardei de novo, foi uma decepção, né? Guardei os botões todos de novo. Mas quando chegou o ano 2010, a gente começou a pensar outros horizontes para a vida, e a gente tinha um plano muito grande que era de vir para o Chile. E nós mudamos, a família toda. Aí vai entrar o futebol. Aí eu vou chegar nesse ponto depois. Ou agora. Certo. Então agora. Deixa para depois. Mas você, da adolescência até chegar ao Chile, você não jogou mais? Infelizmente, não. Infelizmente, da adolescência até... Não, eu joguei quando eu tive meu filho, com 7, 8 anos, por um período aí, mais ou menos um ano, a gente jogou. Então, eu tinha o quê? Eu tinha uns 28 anos, 29 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez. Eu tentei ensinar para o meu filho, ensinei, né, as regras, ensinei como é que chutava, dar os passes, a gente começou a fazer alguns jogos, depois guardei de novo. E agora ele casou, né, com uma americana e está morando nos Estados Unidos, é isso, né? Fez agora, dia 19 de julho, fez 1 ano de casamento. Está morando lá, nos Estados Unidos. E em que estado ele mora? Mississippi. Ele mora no estado, sul dos Estados Unidos, e mora no sul do estado. Quase chegando no mar.
Tem um grupo que joga em Houston, no Texas. Não, não é muito próximo, né? Mas talvez um Também não está dia, muito longe. Também não está muito longe. talvez eles possam se encontrar um dia e bater uma bolinha por lá. Seria interessante. Ele joga 12 toques, Buteu e Dadinho. É, Está preparado. o pessoal lá joga 12 toques, mas com um botão de vidrilha. Aquelas lentes, né? Que Certo. fazem a decoração. E me conta, então, como é que você chegou no Chile? Como é que foi esse processo de você chegar no Chile? Obviamente, né, a gente já Pois é. anunciou, você é pastor, né, tem todo um trabalho de evangelização no meio dessa história. Conta pra gente, por favor. Bom, 2006, eu e minha esposa completamos 10 anos de casamento e a gente veio conhecer o Chile. Viemos aí de segunda lua de mel e nos apaixonamos pelo povo chileno. Foi uma viagem muito interessante e surgiu o desejo, a vontade de viver aqui. Mas não é fácil, né? Você sair da sua terra e deixar a sua família. Eu É sei. todo um, é todo um processo bem longo. Você sabe, né? Está na Colômbia. Não é só isso, não. Meus pais E, são estrangeiros também. Meus pais são sim, portugueses, então eles são imigrantes e eu sou um brasileiro imigrante. São portugueses imigrantes e um brasileiro imigrante. Então eu sei como é a dureza que é, não é fácil. é. Nós levamos 4 anos desde que a gente teve esse desejo até a gente concluir. Mas a ideia era vir, e conseguimos fazer isso, vir como missionários, né? A ideia era trazer algo da bondade aí de Deus, da mensagem de Deus para o povo chileno. E para isso, a gente precisava morar no Rio de Janeiro, na sede da agência missionária, que iria enviar a minha família para o Chile. E seria um tempo de adaptação, de aprendizado. Bom, chegando no Rio de Janeiro, a gente foi morar na Tijuca. No primeiro dia. A meca do futebol de mesa no Rio de Janeiro, né? E talvez no Brasil. Pois é. Aí, chegando no Rio de Janeiro, no primeiro dia, na primeira noite, a gente estava hospedado na casa e tudo. Eu falei com meu filho, né, com o Davi, vamos comprar um pão. Na primeira saída, tinha uma livraria do lado da panificadora. E lá tinha na vitrine botão de acrílico para vender. Foi na primeira noite, na primeira saída. Eu disse, nossa! E o meu filho, nessa época, já tinha 13 anos. E quando ele viu aqueles botões de acrílico coloridos, com bastante cores, e tinham várias formas, né? O futebol de botão aí na Tijuca é incrível, né? A variedade, tudo. Então aquilo chamou a atenção do meu filho. E nós voltamos com pão e com botão. Já compramos botão, a redinha, a bolinha, a palheta, e já voltamos para a mesa mesmo da casa missionária, onde tinha outros missionários juntos. Todo mundo estava aí para serem aperfeiçoados e treinados. E nós começamos a bater o botãozinho aí na mesa. E a turma, então, falou, não, tem um shopping aqui perto que tem uma loja só de botão. Eu falei, que é isso? Custei esperar chegar o fim de semana, aí a gente foi no shopping, e eu nunca tinha visto isso, né? Uma loja de futebol de botão. É a E loja do aí, Baruch. a loja do Baruch, do Ricardo Baruch. E aí foi aquela paixão, né? E ele tinha uma mesa que ele alugava por 10 minutos para você jogar, uma mesa oficial que eu nunca tinha visto na vida, botões oficiais. Mas isso aí foi complicado, viu? Então acelerou o coração, meu filho também, e aí nasceu a ideia. Aí mesmo, na Tijuca, nasceu a ideia de trazer o esporte aqui para o Chile, trazer o fute-mesa. E é aí que eu comecei a conhecer a regra dadinho, aí que eu conheci a bola dadinho, que eu nunca tinha visto, né? Bom, eu não estou falando mal da minha terra, Uberlândia, não, mas em Uberlândia a gente, né, na época que eu era adolescente,
não existia nada disso, né? A gente jogava, era futebol de botão mesmo, aí com botões de plástico, 40 milímetros, e era o que a gente sabia, que a gente conhecia, né? Então, quando Eu, chegou na Tijuca, o mundo abriu, né? eu tive uma experiência muito similar à do seu filho, né? Quando eu tinha 7, 8 anos, 9, todo aniversário me dava esses botões de plástico de presente. E eu tentava jogar com aquilo, eu não conseguia. O dia que eu descobri o botão de acrílico, foi uma surpresa na minha vida. Foi também uma paixão de primeira. Né? Eu lembro até hoje que eu pedi, acho que meu primeiro time foi quando eu completei de 10 para 11 anos, eu pedi um time de botão para minha mãe, e a paixão foi tão grande que eu virei para ela e falei: mãe, se eu passar de ano, você me dá uma mesa? Aí ela foi, passei de ano, eu lembro até hoje dessa mesa, da gente comprando essa mesa. Você talvez não conheça bem o Rio de Janeiro, eu morava em Santa Teresa, que é onde tem os bondes, tá? E tinha um bairro que Santa Teresa dá saída para vários bairros, chama Catumbi, onde tem um cemitério, tinha uma penitenciária, tem o túnel que liga com a zona sul da cidade. E nós descemos, eu já sabia que tinha uma mesa naquele lugar, eu falei: eu quero essa mesa, se a senhora puder comprar para mim. Ela foi lá, comprou a mesa. Então, o material, ele cria Uma atração. uma atração que, às vezes, um material que não é tão bom não cria. Né? E como é que foi essa chegada aí no Chile? Como é que você começou a utilizar o futebol de mesa no seu A gente teve trabalho? Né? apoio, ainda no Brasil, tinha uma equipe da agência missionária que trabalhava só com esporte, né? E eles eram especialistas em esporte para fazer missões. E eles deram aula para a gente trocou bastante ideias. Então, assim, o mais interessante seria trazer um campo de botão para o Chile. Esse era o maior desafio, né? E nessa época, claro que eu não sabia fabricar campo de botão, não tinha ideia disso, mas eu sabia que ia ser um desafio chegar aqui, mas eu tinha que trazer um campo. Então a gente conseguiu trazer um campo, conseguimos passar pela alfândega chilena, porque não permite trazer madeira, mas como era uma madeira pintada, então eles, na hora que forem inspecionar, eles rasgaram assim, a caixa, foram inspecionar, viram que estava pintado e liberaram. Então a gente trouxe um campo, 1,20 m por 80, um campo bastante básico. E aí, os primeiros amigos que eu fiz aqui, eu já perguntei para ele como é que a gente podia fabricar um campo parecido. E isso foi um ano, né? Foi um ano pintando aí madeira, tratando de descobrir qual tipo de madeira, os nomes são diferentes, as madeiras, se diz nomes aqui, é diferente do Brasil. E até que um dia o Davi, meu filho, achou um blog do Amorim, lá de Brasília. O Amorim é famoso, né? E através das orientações do Amorim, a gente conseguiu fazer os primeiros campos de boa qualidade. E quando a gente conseguiu fazer isso, então a gente entendeu que podia expandir. O futebol de botão, o fute-mesa, podia ser expandido, né? Porque agora mais pessoas poderiam ter campo, porque os botões não tem jeito, né? Os botões vêm tudo do Brasil mesmo. O Ricardo Baruch foi fundamental e é fundamental até hoje para estar abastecendo a gente de material. Claro que não todo o material, porque hoje a gente trabalha com modalidades que o Ricardo Baruch não tem, mas sempre quando a gente fala de dadinho, o Baruch me ajudou bastante. Ele no começo, eu falava para ele, lá no Rio de Janeiro, eu falava para ele: Baruch, eu estou indo para o Chile e vou levar o futebol de botão. Eu acho que ele pensava que eu era um meio louco, né? Mas depois daqui do Chile, aquela dificuldade 10 anos atrás, ligar para o Baruch, não era como tem hoje em dia aí, toda essa tecnologia, 10 anos atrás não era assim. Mas chegando aqui depois de um ano, que a gente já implantava na nossa igreja, na nossa congregação, a gente viu que deu certo, a criançada gostava muito, o chileno gosta muito de futebol. Então, quando a criançada via na mesa as cores do seu time,
o emblema, o escudo do seu time, as criançadas gostavam muito. Os pais também. Então começou a atrair crianças, pais, e isso tudo em volta da nossa igreja, né, das pessoas que a gente conhecia. Mas um dia eu fui convidado para um evento de missionários do esporte, chama Coalizão Chilena de Esporte. É irmã da Coalizão Brasileira de Esporte. São agências missionárias que trabalham só com o esporte, agências missionárias cristãs. E essa turma aqui no Chile, a Coalizão Chilena de Esporte, eles são muito organizados, muito preparados, e eles estão no Chile inteiro. E eles me receberam, me abraçaram e abriram as portas das igrejas, das congregações, e a gente começou a visitar o Chile inteiro e levando o esporte, o fute-mesa, para muitas cidades chilenas, preparando missionários, preparando professores, e isso fez com que o país inteiro ficasse, bom, pelo menos a nível de igreja, conhecesse o fute-mesa. E a gente abriu um site, uma página no Facebook, que é o Babalo Fute-Mesa. O babalo é uma palavra em um dialeto africano que significa a graça de Deus. Então, é a graça de Deus por meio do futebol de mesa, né? E aí isso não parou mais. Depois disso, a gente conseguiu receber um convite para começar uma escola de fute-mesa num colégio. E a gente, até hoje, já tem 6 anos, a gente dá aula de futebol de mesa em 2 colégios. Aula. Legal. Se precisarem de um instrutor, estamos aqui. Bom, vou te falar o seguinte. Aqui eu trabalho para um colégio, eu sou capelão no colégio, dou aula de fute-mesa em 2. Mas os colégios são 5 colégios irmãos. E eu não consigo dar aula nos outros 3. Mas está disponível, falta professor. E seu filho, né? Casou, né? Foi embora, meu filho foi para os Estados Unidos, né? Foi para os Estados Unidos, era meu braço direito aqui, né? Podia estar te ajudando nessa, né? As meninas não devem ser tão interessadas, né? Que você tem 2 meninas também, né? As 2 jogam. A menorzinha, que agora já não é tão menorzinha mais, ela está fazendo ensino médio, ela chegou a ser campeã nacional da modalidade dela, que era menos de 10 anos. E toda vez que tem um evento, alguma coisa assim, elas me ajudam. Mas a menorzinha é a que joga mais. Inclusive, eu tenho vários vídeos aí dela chutando, fazendo gol e tudo. E você falou dessa sua página do Facebook, né? Eu comecei uma época a tentar fazer... Eu não sou muito bom na marcenaria, né? Em nada manual, mas eu me baseei eu fiz uma mesinha de treino bem básica, né? Aqui, tenho guardado aqui, mas eu não vou pegar agora para não estragar o vídeo. Mas eu me baseei tanto no site do Zamorim, né, como na sua página do Balalo, que você fez um tutorial ali, um tutorial muito bom de como se produzir uma mesa, né? Sim. Essa mesa aqui. Essa mesa. Em MDF, a gente faz mesa em 2 materiais, MDF e aglomerado, né? O aglomerado, ele é o oficial. E o MDF, mas o MDF para jogar com botões de plástico, ele é melhor. Desliza é uma mesa mais leve. Agora, para jogar dadinho, 40 milímetros, né? E para jogar 12 toques, aí não tem jeito, não tem que ser, para jogar com qualidade, tem que ser o aglomerado, né? Que é o oficial. O MDF é muito liso. O botão desliza demais. Liso. Mas para os botõezinhos pequenos de plástico, é o melhor que tem. E você também, você foi aprendendo. Eu lembro que uma vez a gente conversou, você falou que as laterais, né, da mesa, antes você colava, né? Sim, essa é colada, exatamente. Mas depois você passou a fixá-las com, não sei se com prego, com parafuso, né? No começo eu fiz com prego, mas não dá certo, e depois eu entendi que tinha que ser com parafuso.
E as mesas oficiais que a gente fez para o Campeonato Sul-Americano, todas eram com parafuso. E a borda também é uma borda mais alta. E essa congregação através da qual você chegou no Chile é a Batista, não? Igreja Batista. Igreja mas, Batista. Mas tem um dado interessante que, se eu não me engano, você não está mais com elas, né? com eles, né? Você agora é um pastor independente, né? Sim. Continuo sendo da Igreja Batista, mas não tenho ligação mais com a Agência Missionária Brasileira. A Agência Missionária fez uma reestruturação da visão missionária deles. Eles entenderam que era melhor trabalhar em outros países com mais, vamos dizer assim, com mais necessidades, especialmente os países alguns países da África, do Oriente Médio e da Ásia, né? São aí milhões e milhões de pessoas. Então, como os recursos financeiros das agências missionárias são recursos limitados, eles entenderam que era melhor investir esse recurso lá nesses países. Mas eu e a minha esposa e meus 3 filhos, na época, isso já faz 5 anos, a gente entendeu que a nossa missão aqui não tinha terminado, né? Que a gente tinha ainda muita coisa que fazer. E nós vivemos no norte do Chile. Os brasileiros que conhecem o Chile, às vezes conhecem Santiago, o entorno de Santiago, que é quase primeiro mundo, né? Mas o norte do Chile é outra realidade totalmente diferente. É um deserto, uma região de mineração, tem todos os problemas de uma região de mineração, nós sabemos quais são os problemas. E então a gente sentiu no coração o desejo de ficar, ficamos. E o interessante, Cavaleiro, é que foi o Fute-Mesa que fez a gente ficar. Essa é uma história muito bonita. Eu estava dando aula de Fute-Mesa e precisei ir no banheiro, né? Em algum momento você tem que sair da sala, né? Claro. Eu saí, passei pelo pátio do colégio e o diretor do colégio, que já era meu conhecido, já dava aula de Fute-Mesa há mais de um ano, ele estava olhando assim para o céu e eu senti no meu coração, ele vai te convidar para ser capelão do colégio, para ser pastor do colégio. E não foi outra, rapaz. A hora que eu passei por ele pastor, me chamava de pastor. Pastor, vem comigo. A gente foi para a oficina dele, para o escritório dele, e ele falou assim, você podia o ano que vem ser o capelão do colégio. E eu fiquei muito feliz com o convite, né? Nessa mesma semana, a nossa agência missionária do Brasil manda um e-mail para a gente falando que já não ia mais continuar no Chile. Interessante, né? Foi um salto de coragem, né, na sua vida, né? Eu lembro na época de ler alguma coisa em relação a isso, eu pensei, poxa, o cara lá com 3 filhos, agora como é que ele vai ficar? Claro que você teve digamos assim, eu diria, não sei, sorte, ajuda divina, de ter tido um convite, né, para ser o capelão do colégio. Né? Obviamente isso não é grátis, né? Isso, tem algum recurso que vem junto com isso aí. Mas é um salto de coragem na vida, né? Você se manter Foram 2 saltos de coragem que hoje, olhando para trás, eu concordo contigo totalmente. Eu fico perguntando onde que eu arrumei forças para isso, né? O primeiro foi ter vindo para cá 10 anos atrás, mesmo com o apoio da agência missionária. Na hora que a gente estava na fila do avião, José Carlos, eu pensei em voltar atrás. Na fila do avião. Eu pensei, gente, o que eu estou fazendo? E só que o supervisor da agência missionária estava junto, sabe? Meio que para... Empurrou. Não tem volta. E aí a gente chegou aqui. E o segundo salto de coragem foi esse, mas a gente não tomou essa decisão sozinho, sabe? A gente reuniu nessa mesa que eu estou aqui agora, reuniu com eu, minha esposa, nossos 3 filhos. E falamos para eles 3 opções que a gente tinha. Primeiro, voltar para o Brasil e voltar para o Rio de Janeiro, porque a nossa igreja batista, a sede nossa, está no Rio de Janeiro.
não está em Minas Gerais ou em Goiás, onde eu vivia, está no Rio. E, bom, eu até queria, sabe, voltar para o Rio, porque é um estilo de vida muito melhor e tudo. Tem futebol de botão também, né? Se a família voltar para o Rio de Janeiro, eu ia falar amém, né? E voltar. A outra opção era voltar para o Brasil, mas voltar para nossa casa, que está lá em Goiânia. E a terceira opção era ficar no Chile. A gente tinha a única luz no fim do túnel que a gente tinha era esse convite para ser capelão, mas isso tudo aconteceu em outubro, né? E eu começaria a ser capelão em março do ano seguinte. Então, a gente pensa que seriam 6 meses, né? 5, 6 meses. Então, mas aí meus filhos falaram assim, a minha filha falou assim, mas se a gente ficar no Chile, a gente pode continuar o trabalho que a gente está fazendo com as crianças, com as senhoras e tudo? Aí nós falamos, se a gente ficar no Chile é para continuar né, ajudando as pessoas. Não, então eu quero ficar. Aí os outros dois, inclusive meu filho mais velho, não, também quero ficar. A Pititinha, também quero ficar. Aí nós ficamos, né? Claro, sofremos bastante. Foi um mês, assim, de luto. Se voltar no meu Facebook aí, ver o que eu escrevi, realmente foi um sofrimento. Era um sentimento de abandono. Mas hoje, depois de tanto tempo e esses últimos 5 anos têm sido tão bom para a gente gente está tão feliz com tudo, então valeu a pena. E qual é o status que você tem aí? Residente permanente ou temporário? Permanente. Não, é permanente. Isso foi uma surpresa, porque quando a gente decidiu ficar também, a gente pensava que o nosso visto era de religioso, visto religioso, né? Que não podia trabalhar. E eu não sei por que, quando o governo do Chile deu o visto para a gente trabalhar, fazer de tudo. Foi uma surpresa. A gente nunca tinha se preocupado com isso, né? Quando ele foi ver o visto, não, visto para trabalhar, para tudo. Então a gente começou a trabalhar logo, minha esposa também começou a trabalhar e até hoje a gente continua assim. Na verdade, hoje a gente procura cuidar do nosso tempo, porque tem sido pouco, de tanta coisa que a gente tem feito, graças a Deus. Mesmo na quarentena que a gente está vivendo, a gente tem tido tempo bastante ocupado, graças a Deus. E, Alex, me conta, como exatamente não, né? Mas de alguma maneira, mesmo que superficial, me conta como você faz esse trabalho de evangelização usando futebol de mesa. Quais são os valores que você passa? Como é que é isso? Bom, quando a gente olha para o conjunto de valores da nossa sociedade, né? Vamos falar dos brasileiros, né? A gente independente da religião, independente do credo, o brasileiro ele é uma pessoa que procura respeitar o outro, né? Procura ter amizade. O brasileiro em geral é uma pessoa alegre e em geral a gente é honesto. Então, existe uma série de valores da nossa sociedade brasileira que quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente encontra na Bíblia, independente da nossa religião. Então, o que a gente procura fazer nas aulas de futebol de botão é ensinar esses valores que a gente encontra na gente mesmo, mas também a gente encontra na Bíblia. E o que eu mostro para as crianças e para os adolescentes, o meu maior público são crianças e adolescentes, o que a gente mostra é que esses valores, na verdade, vieram da parte de Deus. Existem outras coisas ruins na nossa sociedade, na nossa cultura, tanto brasileira quanto a chilena, mas eu deixo claro que isso não vem de Deus e que Deus espera que a gente tenha uma conduta, uma atuação diferenciada. E sempre dou o exemplo de Jesus Cristo. Bom, isso no futebol, isso é muito comum, né? A FIFA, há poucos anos atrás, começou com o slogan, né? Fair play. Então, a gente trabalha muito essa questão do fair play, do jogo limpo. E por quê? A gente trabalha por que isso? E qual que é o benefício disso? Então, para você ter uma ideia, aqui no Chile, toda vez que você faz um gol, ou que você sofre um gol,
você tem que dar a mão para o seu adversário e cumprimentar. Não pode fazer um gol e sair gritando. Não, pode comemorar, mas tem que primeiro cumprimentar seu adversário. Então, os dois, o que está ganhando e o que está perdendo, tem que tentar aproveitar aquele momento, viver aquele momento com alegria, ganhando ou perdendo. E existem outras ligações também da Bíblia com o futebol de botão. Esse foi um campeonato que a gente fez por muitos anos. Eu lembro. Botonista de Ouro. Botonista de Ouro. A gente fez por muitos anos. Bom, a gente faz todo ano, na verdade. Esse ano não, porque a quarentena impediu, né? Aqui tem um versículo bíblico que Jesus está falando de ser fiel até a morte. E eu ensino, então, para as crianças que a gente precisa ser valente, perseverante, com os nossos valores, com a nossa conduta, sempre. Bom, isso é observando um pouco também a cultura local da criançada aqui. Eles têm muita dificuldade de persistir, sabe, José? Muita dificuldade de persistir. Eles começam alguma coisa e falta acreditar neles mesmos, falta entender a importância e já logo desistem. E eu comecei a observar que isso também vai para a fase adulta. Também acontece com os pais. Então, eu comecei a trabalhar com eles essa ideia do botonista de ouro, que eles tinham que ter boas notas o ano inteiro, bom comportamento o ano inteiro, boa frequência nas aulas de futebol de botão, de fute-mesa, o ano todo, e também tinham que se esforçar nos campeonatos para ter uma pontuação alta. Ou seja, eu estou falando de botonista de ouro, né? Estou falando de alguém que venceu, alguém que chegou, percorreu um ano inteiro, chegou no final do ano e chegou como vencedor. E eles ganhavam bons prêmios, hein? Ganhavam redinha, time de botão, campo de botão, 90 por 60. E eles entendiam, então, que para Deus não pode ser diferente. O que Deus espera de um ser humano é algo para a vida toda. A gente não tem que ser bonzinho um fim de semana ou um dia. A gente tem que tentar ser bondoso com os outros sempre, a vida toda. Então, são coisas assim que a gente vai ensinando. Então, algumas coisas a gente ensina no momento, coisa de 5 minutos. Outros valores a gente ensina ao longo da nossa convivência com o estudante. E as mães e os pais gostam muito, porque percebem que o aluno está mudando um pouco a sua visão, o seu comportamento dentro de casa, em sala de aula. E eu acho que foi por isso mesmo que o diretor acabou me chamando para ser capelão do colégio, né? Tem um outro detalhe também, né? Talvez essa falta de perseverança, eu já ia falar em espanhol, quase saiu perseverança. Essa falta de perseverança da criançada daí, né? do grupo social daí, talvez a história explique um pouco isso, né? Porque essa é uma região muito pobre, né? do Chile, uma região muito árida, né? Depois até eu gostaria que você comentasse sobre o slogan, né? que você tem, que eu acho muito legal, né? Não sei se você lembra, deserto. Ah, sim. O deserto, a gente vive num deserto tão seco, é o deserto mais seco do mundo. É tão seco que até a alma tem sede. Que até a alma tem sede. Eu achei esse slogan sensacional. Mas isso também não terá uma explicação na história, né? Porque essa parte do país ela foi conquistada na Guerra do Pacífico, né? Exatamente. E talvez até por uma questão racial, né? O pessoal daí não é o pessoal branquinho de Santiago, né? É um pessoal mais indígena, né? Então eles talvez se vejam assim como sem oportunidades, né? Marginalizados por uma cultura de tendência europeia, né? Como a de Santiago. Não sei, eu tenho essa impressão. Houve muito aproveitamento, sim, quando a gente estuda a história.
as empresas de mineração, elas se aproveitaram muito da mão de obra aqui nas décadas anteriores, né? Hoje eu acredito que isso mudou bastante. Inclusive, quem trabalha em mineradora aqui tem um salário muito alto, é melhor visto na sociedade, mas quando a gente estuda a história era tudo o contrário, né? Era uma vida muito parecida à vida de escravidão que a gente estuda na história do Brasil. E isso deixou assim, um povo muito marcado. Também, por ser uma região de deserto, e como a gente falou, o deserto mais seco do mundo, não chove, o calor que faz não é tão alta a temperatura, mas a pele você sente queimar quando você está no sol. Mal comparando, é Brasília na estação seca, né? Só que muito pior, né? Sabe que, como a maioria das cidades estão no litoral, não sentem tanto a baixa umidade como Brasília. Brasília é pior quanto à umidade, por incrível que pareça. As cidades que estão no litoral, como essa, onde eu vivo. Mas existem outras cidades que estão no alto da cordilheira, que é deserto puro, tem até tempestade de areia. Bom, de toda forma, todas as cidades do norte do Chile sofrem muito com essa questão da mineração. Então, a tendência do chileno é vir para cá, do sul do Chile, Santiago e do sul do Chile, trabalhar, ganhar seu dinheiro e ir embora. Inclusive, a gente vê isso até com os cachorrinhos, os mascotes, né? Os cachorrinhos. Eles chegam aqui, compram um cachorrinho para o filho, para a filha, mas na hora de ir embora, solta o cachorrinho na rua e vai embora. Então, você vê muito cachorro de raça perdido na rua que o dono abandonou. Eu acho que esse é o fator principal de não ter muita persistência. Os pais já têm a ideia de ficar aqui um tempo para um propósito limitado e vão embora. E a geração de filhos vai sofrendo com isso. Mas devem ter outros fatores, sabe? Eu nunca fiz um estudo profundo disso, mas é uma realidade da sociedade. Então, você trabalha na baixa autoestima dessas pessoas, né? Trabalha não, né? Desculpa. Você recupera a baixa autoestima dessas pessoas. Faz com que elas vejam a vida de uma outra perspectiva, né? De uma outra ótica. E passem a dar mais valor para elas mesmo e acreditarem que existe esperança de dias melhores. Esperança é uma palavra também muito pouco vivida aqui. Não existe tanta esperança, sabe? Por isso que às vezes eles lutam tanto por questões sociais nesse momento. Mas não existe aquela esperança de que no futuro vamos ter algo melhor, onde você pode produzir algo para você mesmo. É um conflito interno que as pessoas têm. Eu acredito que muito por falta de esperança. Então, se o seu dia hoje está ruim e você não tem esperança de dias melhores, imagina como isso é por dentro da pessoa, né? Uma coisa que me chamou muita atenção no seu trabalho foi que hoje se associa muito o pastor evangélico, né, com uma visão mercantilista, né, com uma visão de arrecadar dinheiro para a obra, né, e sem se preocupar muito com a... Digamos que alguns se preocupam muito com a alma, né, e não se preocupam com as boas ações, né? E você foge um pouco dessa linha, né? Dessa ideia, né? Que a sociedade tem do pastor evangélico. Então, nesse sentido, eu te dou meus parabéns. Obrigado. Você sempre foi um que apoiou a gente, né? Desde o começo. Dentro das minhas limitações. Eu cheguei a te mandar umas palhetas de chifre, né? É verdade. Não tenho elas aqui agora, mas outro dia eu publiquei no grupo do Facebook, eu publiquei as palhetas. E falei que foi o presente de um amigo, não pude falar quem foi, né? Senão ia chover de pedido aí para você.
Mas agora todo mundo vai saber. Eu fiz um pedido para uma pessoa aqui da Colômbia de umas paletas de chifre, né? Mas ele me mandou um material. O fato do material ser muito espesso, né? Muito grosso, até não seria o problema, mas as paletas todas empenadas. Então, mas as que você mandou para mim, muito boas, hein? Um eu lixei. Nunca empenaram, nunca. Até hoje. Já tem quantos anos? Deve ter uns 5, 6 anos já. Nunca empenaram. Eu peguei uma verdinha e lixei. Eu só não tinha a pasta de dar polimento, né? Aí eu mandei para você dizer, ó, se você quiser dar um polimento aí, dá. Mas aquela paleta ficou boa. aquela eu te dei, mas eu falei, puxa, eu já prometi. Bom, eu tenho um aluno que a paleta preferida dele é a de chifre de boi. Um aluno. Eu uso de vez em quando, porque eu procuro usar várias paletas diferentes para os alunos aprenderem, né? Eu tenho a minha preferida, que é outra. Mas que ela escorrega bem e proporciona um bom chute a gol, isso é verdade. É um bom material. E voltando agora um pouco ao futebol de mesa, conta pra gente como foi a experiência de organizar um sul-americano aí no Chile. Mais do que no Chile, né? Em Antofagasta, né? Porque os aviões eles não chegam a Antofagasta, eles chegam em Santiago. Chega a Santiago, de Santiago tem que subir em outro avião que vem para cá. Exatamente, não tem voo direto do Brasil para Santiago, para Antofagasta. Foi das experiências mais interessantes que eu pude viver com o futebol de botão. O Marcelo Lage entrou em contato com a gente. Ele viu o nosso trabalho no Facebook, entrou em contato com a gente e lançou o desafio, né? Mais de um ano antes do evento. E naquele ano que ele me escreveu, que lançou o desafio, eu tinha uma viagem para o Brasil. Então, no mês de janeiro, agora 2016, janeiro de 2016, eu fui para o Brasil, conheci o Marcelo Lage pessoalmente, conheci o Vasco da Gama, né? Tá aqui, lindo demais, hein? Coisa mais linda do mundo. Para mim é a coisa mais linda do mundo. Tá aqui não é à toa, não, viu? Inclusive, eu fui com essa camisa, aí falaram para mim que eu ia apanhar na porta do estádio. Parece do Fluminense, né? Parece do Fluminense. E joguei 12 toques pela primeira vez na minha vida com o Marcelo Lage. Ele que me ensinou como é que chutava pro gol, tinha que usar as duas mãos, não era como o dadinho que eu já estava acostumado. E me ensinou as regras, doou alguns times para a gente. Então, em janeiro de 2016, a gente começou a treinar professores do colégio, adultos, para o campeonato que ia ser em outubro. E eu também comecei a fabricar os campos oficiais. Então, eu tinha duas frentes de trabalho, né? Fabricar os campos de subbuteu e de 12 toques, tamanhos oficiais, e treinar os professores do colégio, adultos, entre adultos, alguns adolescentes, para formar o time do Chile, né? Foi um ano de desafio, mas foi um ano muito bom. E a gente conseguiu fazer bons campos. O time do Palmeiras, o time do Vasco, elogiaram bastante. Graças a Deus, os campos realmente ficaram bons. Dos 8 campos que a gente fabricou, eu tenho até hoje 6 deles. Mantenho bem conservados. E aí eu conheci o Flávio Ricomagno, que é o italiano. O italiano que mora aí no Chile. Mora a 1.500 quilômetros da minha casa, no sul para mim, né? Porque ele mora no centro. E na cidade de Valparaíso, uma cidade bastante turística. E o Flávio com o Galindo, que é um chileno, que já desenvolve o futebol chapas já há mais de 40 anos lá em Valparaíso. Os dois ficaram responsáveis pela parte do subbuteu, inclusive pela fabricação de campo. Então, o Flávio Ricomagno, ele chegou aqui na minha casa uns 4 ou 5 dias antes do campeonato. Ele já tinha me pedido as madeiras, o tamanho certo, eu tinha providenciado. E ele aqui na minha casa, ele montou
os campos de Subbuteo. Montou 4 campos, muito bom. Dos 4, 2 bastante superiores, com material da Europa. Muito bom. E, a princípio, eu queria fazer o campeonato num shopping. Fiz o pedido por escrito, tudo. Também queria envolver a prefeitura, a prefeita da cidade. Mas como a gente não era muito conhecido assim como esporte, eu não consegui ser bem recebido, vamos dizer assim. E meu plano B era fazer o campeonato no colégio, que eu sou capelão, né? Porque aí eu tenho a chave do colégio, eu tenho o apoio do diretor, o apoio dos donos do colégio, que também são cristãos. E eles nos receberam muito bem, gostaram da ideia e acabaram entregando o colégio para a gente fazer o campeonato. E entregaram todas as instalações do colégio e a gente pôde fazer um bom evento. Foi um campeonato bastante bonito. Não foi tão difícil para mim, porque o Flávio Ricomagno e a diretoria do meu colégio, o apoio foi muito grande. E foi proveitoso, né? Eu perdi o jogo para o Jefferson acho que foi 4-1, 5-1. Ele não quis fazer mais gol. Depois que ele fez o 15, ele deixou eu fazer um. Então, conheci o pessoal do Palmeiras, são atletas apaixonantes, né? São pessoas humildes, bondosas. E o pessoal do Vasco, né, saíram campeões e foi uma diversão. E aí eu conheci os argentinos também, né? E eu achei incrível, né? Chileno, brasileiro e argentino, todo mundo junto e divertindo e aproveitando e desfrutando da vida. Foi algo incrível. E ainda teve a cereja do bolo, que foi o Ricomagno, que, se eu não me engano, ganhou o Sul-Americano de Subbuteo, né? O Flávio Ricomagno, ele é imbatível, né? Vamos ser sinceros, né? Ele é imbatível. Né? Ele joga, ele é como o Jefferson, né? Ele joga até um certo ponto, depois deixa você jogar um pouquinho para a coisa ficar assim, ter um gosto, né? No final do Subbuteo, para quem não conhece, está aqui um atleta do Barcelona. No final do Subbuteo nacional que a gente fez aqui, que o Galindo organizou, eu consegui ganhar do Galindo na semifinal de 1-0. Foi uma surpresa, porque o Galindo é melhor que eu no Subbuteo. E fui para a final com o Flávio, né? Perdi de 4-1 e ele fez de propósito, rapaz, só para vingar o campeonato de 70, né? E ganhou de 4-1 fora o baile. Mas eu de ter feito um gol no Flávio, eu já fiquei satisfeito. Feliz. E acho que é o próprio Lages que fala isso, né? Se não me engano, foi ele, sim. Que italiano com o Subbuteo, né? Como você fala, ele é igual ao brasileiro com o futebol de botão. Onde o italiano vai, ele leva o Subbuteo. E onde o brasileiro vai, ele leva o futebol de botão. O Flávio, ele tem uma caixinha. Ó, eu tenho aqui minhas caixinhas, né? Essa aqui que eu uso para dar aula, né? Com Gulliver, cristal. O Flávio tem uma caixinha parecida com essa com o Subbuteo. E times que ele tem desde que ele é criança. Tá aqui em Valparaíso. Aqui, né? Aqui. Como fala ali, ó. Ali. Igual mineiro, né? Aqui. Ali. E ele foi para aí também ele casou com uma chilena, né? A história dele é interessante, é bonita a história dele. Ele não vou contar o detalhe porque ele saiu da Itália, mas ele tinha um motivo muito muito forte. Ele sentiu no coração que ele devia dar uma volta no mundo e conhecer outras culturas e tudo. E nisso ele passeando e dando volta pelo mundo, ele chegou no Chile e conheceu a Alejandra, né? E aí apaixonou, né? Apaixonou e ficou, aterrizou. E fez agora 2 anos que eles se casaram, né? E eu vou tentar fazer minha próxima entrevista com ele. E ele fala bem espanhol. Ele deve falar espanhol melhor do que eu, inclusive. Ele fala espanhol igual eu falo. Ah, é? Às vezes ele mistura um pouquinho de italiano, mas como eu entendo italiano... Então a gente vai se entender. A gente vai se entender. E voltando Não, ele fala espanhol muito bem.
E você pretende sediar outra competição sul-americana aí no Chile? Ó, dessa vez, o campeonato ia ser esse ano, né? Outubro. Mas na terra do Galindo e do Flávio, Valparaíso. Valparaíso. Então, a gente está com o mesmo combinado de 2016. Eu fico responsável pelas mesas de 12 toques, vou fabricar as mesas para 12 toques, e eles vão fabricar para futebol chapas e subbuteu. Ah, que bacana. Mas o deslocamento... Próximo ano. E esse ano, por causa da quarentena, mudou para outubro de 2021. Agora, o deslocamento para vocês é que é pesado, né? São 1.500 quilômetros. Né? Mas vocês vão de o Chile tinha, né? Tinha uma empresa aérea muito boa, que é a Latam. Agora, com essa quarentena, de verdade, eu nem sei como é que ela está. Mas a Latam tem preços muito bons. Você se desloca de Antofagasta para Santiago, mais barato de avião do que de ônibus. Opa, então tá ótimo. Sim. E não sei agora com essa quarentena, com essa situação econômica que vivem as empresas aéreas, não sei como está, né? Mas, de qualquer jeito, não é um deslocamento caro. As mesas que eu tenho que fabricar aqui, eu tenho que mandar para a transportadora. Mas, tampouco eu acredito que vai ser algo tão absurdo. Não acredito que seja tão caro, não. E me conta uma coisa. Juntando todo mundo que pratica o futebol de mesa nas diferentes modalidades, quantas pessoas você mais ou menos acha que jogam futebol de mesa no Chile? Sim, por alto. Ó, nós temos 3 grupos bem definidos, sabe? Tem um grupo do Flávio Eurico Magno que joga subbuteu e somente joga subbuteu em Valparaíso. É uma família grande, deve ser mais de 8 pessoas adultas. Tem o time de futebol chapas do Galindo, que são quase 20 amigos aí que jogam, também bastante. E nós aqui o número é maior. A gente deve passar de 40 jogadores aqui em Antofagasta por causa das escolas de fute-mesa, entre professores e alunos. Nós passamos de 40 pessoas que jogam. Mas nossa prática aqui no norte do Chile está mais relacionada às escolas, enquanto que em Valparaíso é mais fim de semana, mais coisa de amigos. É uma diferença de perfil. Mas esses seus alunos, eles já incorporaram o futebol de mesa na vida deles? Ou eles praticam somente na escola? Bom, a escola tem um peso muito grande para a vida deles. A escola que eu tenho o privilégio de ser pastor é uma escola que está numa região de muita necessidade, muita carência. Ebenezer, não? Carência. Hã? A escola Ebenezer, alguma coisa assim? Né? É Benezer. O que memória, hein? A idade não está afetando tanto minha memória, não. Pois é, muito bem. E então a gente, por exemplo, as aulas que eu dou são aulas extracurrículo. Uhum. Então o aluno se matricula se quer, mas então não é obrigatório. E eu tenho muitos alunos. O bom é que alguns professores começaram a se integrar a esse grupo. E aí nós formamos o time nosso que treina fora do colégio, treina aqui na minha casa. A gente treina uma vez por semana. Quando é campeonato, a gente tenta treinar 2 vezes por semana. E aí a gente pratica pelo menos 2 modalidades, 12 toques e dadinho. Agora, o subbuteu, essa realmente ficou eu e alguns alunos adolescentes. Mas tem aluno adolescente que joga muito bem. Joga desde 2016. Então, experiência. Aprendemos a jogar subbuteu no campeonato. Quando o Flávio montou as mesas, ali a gente aprendeu a jogar. Tem aluno que aprendeu a jogar antes de mim. E, Alex, e quais são os planos futuros para o futebol de mesa aí no Chile? Seus planos futuros, né? O que você pretende? Qual a sua visão a longo prazo? Eu penso que para conseguir consolidar o futebol de botão, eu preciso entrar em uma
universidade. Então, isso eu já tenho conversado já há uns 2 anos com meus colegas que são professores de educação física e tenho trabalhado com eles a ideia de levar para dentro da universidade, fazer algumas apresentações, tentar convencer alguém ali dentro a ter isso como uma modalidade, uma aula extra também, para começar a formar professores dentro dessa modalidade. Nos colégios, eu acredito que está bastante consolidado, mas eu preciso de professores. Então, a questão do esporte dentro das igrejas vai bem como uma atividade recreativa, algo que é para alegrar as pessoas e transmitir um valor. E eu sinto que devo trabalhar no sentido de esporte, e para isso eu preciso entrar em uma universidade. Aqui nós temos uma universidade de educação física que forma a maioria dos professores. E a minha conversa é tentar chegar nela. Tomara que você consiga e que esse seu desejo se realize, né? Não só por obra divina, né? Mas também por causa do seu esforço, né? Que eu tenho certeza que você é uma pessoa muito dedicada e transportar uma coisa que é cultural nossa, né? Você tem até similares em outros países, né? Como, por exemplo, na Espanha, né? Você tem um futebol de botão que é forte lá, né? Mas em comparação com o Brasil, não, né? Não é algo que esteja enraizado, né? Na cultura do espanhol em todo o país, né? Mas no Brasil está. Em todas as partes do Brasil. E você levar isso para um outro país é complicadíssimo. Eu já tentei em 2. Eu tentei na França, quando eu vivi lá durante 3 anos, mas nem interesse nenhum se despertou, né? Mesmo entre a comunidade brasileira. E aqui também. Aqui uma vez eu coloquei no Facebook, se alguém estava interessado em jogar, olha, eu abrindo a minha casa para pessoas que eu nem conheço, né? Me apareceu um cara do Equador me pedindo $50. Um cara brasileiro que estava no Equador me pedindo $50 emprestado. Aí eu falei, não, meu amigo, eu vou te emprestar $50. Não, mas eu te pago, tá? Eu acredito em você, mas quanto você vai me pagar? Que horas, né? Então, eu sei da dificuldade de se implantar o futebol de mesa. É muito complicado, mas muito complicado mesmo. E você é uma das pessoas que consegue fazer esse trabalho, né? Meus parabéns. Mas o Chile tem algo muito positivo no Ministério da Educação, que são essas aulas extracurriculares, que são remuneradas pelo governo do Chile. Então, eu dou aula de futebol de botão, de fute-mesa, num colégio, em outro colégio, e eu tenho um contrato à parte, separado do contrato que eu tenho de ser capelão. E o governo do Chile que remunera o meu trabalho. Então, a proposta que eu quero levar para a universidade aqui de Antofagasta é LAU, mas de Antofagasta. É formar professores para essa categoria, professores de futebol de botão, para essa categoria que os colégios são carentes. Como eu falei, a rede de colégios particulares que eu trabalho são 5 colégios. Os 5 querem futebol de botão. Eu só tenho tempo para fazer em 2. Mas eu já vou preparar o passaporte. Mas eu já fiz aula, pois é. Eu já fiz aula em colégio público do Chile, e que tem o mesmo sistema de remuneração. Agora, você imagina, isso está disponível. Quantos professores a gente pode ter aqui de futebol de botão? É verdade. Até uma boa dica para algum brasileiro que queira imigrar, né? Queira ir para aí. E como aqui no Norte a gente tem poucos professores, eu até consegui convencer, por exemplo, uma passagem começou com um professor novo, diferente de mim, alguém que eu treinei e tudo, ele começou a dar aula. Mas na metade do ano, ele recebeu um convite para dar aula de professor de educação física em outro colégio. Aí ele mudou e abandonou o trabalho que ele estava fazendo com a gente. Por quê? Questão financeira, ele foi trabalhar num contrato de 44 horas por semana, né?
mas que é uma boa opção, é sim. E eu comecei dando aula assim 6 anos atrás e estou até hoje dando aula. Bom, vamos ficando por aqui nessa entrevista. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você, Alex, por dispor do seu tempo, contar a sua bela história de vida, né? E a história também, que é muito bonita, relacionada com o futebol de mesa. Muito obrigado, José Carlos. Que Deus te abençoe. É uma alegria falar contigo. Espero que a gente possa ter essas lives, esses momentos aí mais para frente de novo e talvez contando outras histórias, né? Vamos ver aí se sai essa entrevista com o Flávio e de repente você entra na gravação também, né? Pode ser. A gente vai arranhando lá com o nosso portunhol. Tá bom, conta nos comigo. defendendo, tá bom? Muito obrigado, grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Feliz noite para todos. Obrigado. E sigam acompanhando o nosso canal no Facebook. Um abraço a todos. Muito legal. Tchau.